Olá, galera do quarto ano. Nossa atividade de língua portuguesa vai ser sobre leitura e interpretação, além de vermos também sobre um gênero textual. Bem, a nossa historinha se chama O Porquinho Feio. Eu vou ler para vocês a historinha, mas é para vocês lerem em casa, interpretarem, tá certo? E uma das atividades vai ser gravar um vídeo fazendo a leitura do texto para mim, tá bom? Mas vamos lá. O Porquinho Feio. Era uma vez uma mamãe pata que tinha 5 filhotes. 4 deles eram os patinhos mais lindos, fofinhos e amarelinhos que você pode imaginar. Mas o quinto era cor de rosa. Tinha focinho e um rabinho enrolado. Ele é muito crescido para a sua idade, pensava a mamãe pata. Será que ele é um filhote de peru, como todos dizem? Mamãe pata levou seus filhotes para a aula de natação no lago. Todos os patinhos pularam logo na água, até o cor-de-rosa, apesar de ele não nadar tão bem como seus irmãozinhos. Bem, aquele patinho com certeza não é um peru, pensou sua mãe. No dia seguinte, chegou a hora de grasnar. Mamãe pata soltou um quack e um de seus filhotinhos a imitou. Mas quando chegou a vez do patinho cor-de-rosa, no lugar de quack, foi um nhoque. E ele é um pato? Gritaram todos. Ele é um porquinho feio e não pertence ao nosso meio. E assim disseram, enxotando o porquinho dali. Cansado, faminto e abandonado, o porquinho feio vagou durante vários dias em busca de um novo lar. Mas nem o passarinho lhe dava atenção. Suma daqui, seu porquinho feio! Gritavam assim que o viam. Um dia, o porquinho feio chegou a uma fazenda e viu alguns porcos aproximando-se deles. Falou: eu sei que sou um porquinho feio, mas será que posso ficar morando com vocês? Um porquinho feio? Eles exclamaram. Você é o porco mais lindo que já vimos. E daquele dia em diante, ele viveu feliz para sempre. Bem, se eu perguntasse a vocês que tipo de texto é esse, o que vocês me responderiam? É uma receita? Uma carta? Um diário? Uma história em quadrinhos? Eu sei que vocês com certeza me responderiam que esse texto é um conto. Afinal de contas, está nos relatando uma história que tem início, meio e fim. E nessa história tem um problema a se resolver. E no meio da história o problema fica mais difícil. Chega no clímax da situação. E o fim é uma solução para este problema. E nesse caso, uma solução feliz. Então, o nosso texto é um conto, uma história contada. Bem, o texto fala sobre um animalzinho. E esse animalzinho é o quê? Gordo, magro, zangado, rosa, feio. Como será que realmente é esse animalzinho? Você vai olhar lá no texto e vai descobrir como é esse animal. Bom, quantos filhotinhos possui a mamãe pata? Você vai olhar lá no texto quantos filhotinhos possui ela. Bem, quando a mamãe pata descobriu que aquele patinho não era um patinho e sim um porquinho, o que foi que ela e os patinhos fizeram com ele? Quando descobriram, fizeram o quê? Vocês vão olhar lá no texto e vão descobrir. Tudo isso está na atividade, tá certo? Algo que também tem na atividade é uma questão que diz assim. Mamãe pata, que tinha 5 filhotes, 4 deles eram os patinhos mais lindos, mas o quinto era cor de rosa. Qual das palavras aí não é um numeral?
Numeral são palavras que nos mostram números. O nome já está dizendo, numeral, tá certo? Então, você vai olhar na alternativa qual a palavra que não está demonstrando ser número e aí vai estar a resposta correta. Porque se eu falo 2, é um numeral. Se eu falo 5, é um numeral. Se eu falo 8, 20, 100, todas as palavras que se referem a um número é um numeral. É uma palavra que origina, que vem de um número, tá certo? Outra coisa, embaixo tem outra pergunta dizendo o seguinte: qual das palavras abaixo é um substantivo de acordo com o texto? Você vai olhar de acordo com o texto qual a palavra que é um substantivo. Lá vai ter feio, fofinhos, lindo e pata. Desses, qual é o substantivo comum? Os outros me parecem mais características, né? Feio é uma característica. Fofinho, lindo, características. Aqui o substantivo comum é pata, porque está dando nome a um animal no geral, como nós já estudamos os substantivos comuns. Tem outra pergunta que diz assim: quantas sílabas tem a palavra faminto? Faminto. Faminto. Já descobrimos, não é mesmo? Essa é a nossa atividade. Você vai ler o texto, você vai responder a atividade e outra coisa, vai gravar um vídeo fazendo a leitura desse texto, tá bom? Tchau, capricha na atividade.